A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Bom, enquanto os céus do Oriente Médio fervem com drones e mísseis, tem uma potência que assiste tudo de longe e, olha só, em silêncio. A China foi rápida em condenar os ataques de Israel contra o Irã, mas quando se trata de ajudar de verdade, Xi Jinping não parece com pressa. Diplomaticamente, Pequim joga no time do cessar-fogo. Militarmente, ele mantém distância. E isso não é falta de interesse, é estratégia. Hoje a gente mergulha na postura da China diante da escalada entre Irã, Israel e, possivelmente, olha só, os Estados Unidos. O que ela ganha ficando de fora, o que ela arriscaria se entrasse e por que, no xadrez global, o silêncio de Pequim pode ser mais barulhento do que parece. É aquele famoso silêncio ensurdecedor. E olha só, vamos falar também de Zap. Zap. Lá em 2014, lembra que o WhatsApp era tipo aquele amigo que odeia publicidade? Não tinha nem placa na porta do escritório, vivia de camiseta e jurava de pé junto que nunca ia aceitar anúncios. Aí veio um personagem, sim, o Marquinho, Mark Zuckerberg, com um cheque de somente 19 bilhões de dólares. E bom, quem precisa de princípios quando se tem bilhões na conta, né? O que acontece é que 10 anos depois, os anúncios estão chegando de verdade ao WhatsApp, agora no tal Updates, que antes era o status. E olha só, isso marca o fim oficial do último espaço sagrado da Meta sem propaganda. Hoje, então, a gente também mergulha nessa virada que tem tudo a ver com inteligência artificial, lucros e aquela velha história de não vai ter ads, até ter. E vale lembrar, esse texto que a gente comenta hoje é uma opinião publicada na Bloomberg por Parmy Olson. Então, você já sabe, tem análise, tem ponto de vista e tem umas alfinetadas boas também. Fica aí então pra gente ouvir tudo isso. Inclusive, tem alguém ouvindo o episódio? Vocês estão de feriado ainda? Vocês estão de folga? Vocês estão vivos? eu espero que sim, porque eu tô. Então, é isso. Este episódio de A Estratégia do Dia é patrocinado pela Mastercard. A digitalização dos pagamentos comerciais está avançando rapidamente. Mas muitas pequenas e grandes empresas ainda dependem de cheques, emissão manual de fatura e processos ineficientes que aumentam os custos e a expõem às fraudes. Conheça mais sobre os desafios e oportunidades dos pagamentos comerciais com a Mastercard. Link na descrição. Então, vamos começar falando de coisa tensa. Pois é, olha, a China foi uma das primeiras a criticar Israel depois que o país atacou o Irã. Lembra disso? Mas olha só, apesar disso tudo, o presidente chinês Xi Jinping ainda não deu nenhum sinal de que vai ajudar o Irã com armas ou apoio militar. Algo que o país persa talvez mais precise nesse momento delicado. Olha, desde o início da escalada, a China vem pedindo calma. Nessa quinta-feira, por exemplo, voltou a falar em diálogo e pediu aos Estados Unidos e outros países que façam o possível para evitar que a situação escorregue para o abismo. Só que, na prática, Pequim segue com sua relação comercial normal com o Irã. Nada além disso. Foi mais ou menos essa mesma postura que adotou com a Rússia, discursos contra a guerra, mas sem envio direto de armas. Olha, mesmo apoiando Vladimir Putin com diplomacia e vendendo produtos de uso duplo, que servem tanto para fins civis quanto militares, a China toma muito cuidado para não cruzar a linha e mandar armas de verdade. Isso evitaria punições dos Estados Unidos. E bom, esse tipo de cautela também foi vista quando dois outros aliados da China, Paquistão e Índia, se enfrentaram na pior crise militar entre eles em meio século. Pequim pediu calma, mas olha só, ficou fora da briga. Bom, segundo especialistas como Wen Tsung do Atlantic Council, a China até oferece algum alívio econômico e palavras de apoio ao Irã, mas parar por aí faz parte da estratégia deles. Ninguém em Pequim quer correr o risco de se meter numa guerra do lado do Teherã contra Israel, ainda mais com o apoio deles, sendo os Estados Unidos a Israel, que já foi meio que declarado nesse conflito. Esse comportamento tem a ver com a política externa de Xi Jinping, que evita se envolver em guerras fora de seu território. Essa ideia de não interferência tem ajudado a China a se diferenciar dos Estados Unidos, especialmente nos países do sul global, onde, em vez de pressionar por mudanças políticas, a China oferece empréstimos, infraestrutura e, olha só, comércio. Na prática, a forma como a China está lidando com o Irã agora lembra bastante o que fez com a Rússia,
Moscou também criticou os ataques de Israel, mas não está oferecendo apoio real ao Irã. Nesta quinta-feira, depois de conversar por telefone com Putin, Xi Jinping apresentou uma proposta de 4 pontos pedindo cessar-fogo e também o fim da guerra. Ele também sugeriu que as grandes potências usem sua influência para acalmar os ânimos, um recado indireto aos Estados Unidos. E bom, apesar de ter se aproximado bastante do Irã nos últimos anos, a China, olha só, não é aliada formal do país. Xi Jinping ajudou o Irã a entrar na Organização de Cooperação de Xangai lá em 2023, que é um grupo de segurança que inclui vários países da Ásia, e também no grupo dos BRICS, que Pequim vê como um contraponto ao poder dos Estados Unidos no mundo. Em 2021, a China assinou com o Irã um acordo de cooperação de 25 anos que prevê investimentos de até 400 bilhões de dólares. Mas, até agora, esse acordo quase não saiu do papel. E isso tem um motivo claro: os interesses econômicos da China com outros países do Golfo, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes, que são, vamos combinar, bem maiores do que o Irã. Bom, para se ter uma ideia, a China responde por cerca de 1/3 do comércio iraniano. Já o Irã representa menos de 1% do comércio chinês. E embora Pequim compre quase 90% do petróleo exportado pelo Irã, mesmo com sanções dos Estados Unidos, a verdade é que, para os chineses, o Irã é um fornecedor que pode ser substituído. Segundo a agência Fitch, se o Irã parasse de vender petróleo de uma hora para outra, seria possível suprir essa demanda com outros países do OPEP+. Inclusive, os sinais de que a China está se afastando já começaram a aparecer. Refinarias privadas chinesas reduziram as compras nas últimas semanas, e o fluxo de petróleo iraniano para a China caiu para cerca de 1 milhão de barris por dia em maio, que esse número não quer dizer muita coisa, mas saiba que é o nível mais baixo em 3 meses. Bom, mesmo tendo ajudado a reaproximar Irã e Arábia Saudita em 2023, a China tem evitado se envolver diretamente nos novos conflitos do Oriente Médio. E ainda que o Irã precise de sistemas de defesa avançados e caças, algo que a China poderia muito bem fornecer, isso não deve acontecer. Desde 2005, a China parou oficialmente de vender armas pesadas ao Irã. E mesmo empresas chinesas acusadas pelos Estados Unidos de ajudar o Irã com peças para drones enfrentaram sanções nesse ano. Outra alternativa para a China seria mediar o conflito. Mas, mesmo que Xi queira, ninguém sabe se os lados envolvidos aceitariam sua ajuda. Olha só, vamos entender. Israel, por exemplo, dificilmente aceitaria uma mediação de um país que se alinhou mais com a causa palestina. Além disso, a China prefere trabalhar dentro de estruturas multilaterais como a ONU. E não costuma tomar a frente sozinha em negociações desse tipo. Bom, para não ficar só o Alan falando aqui sobre isso, vou trazer uma fala aqui de um professor, o Zikun Zhu, da Bucknell University. Ele diz que mediar esse conflito seria um desafio enorme e praticamente impossível sem a cooperação dos Estados Unidos. Bom, no fundo, o maior medo de Pequim é que esse conflito se transforme numa guerra regional com envolvimento direto dos Estados Unidos, o que ameaçaria a segurança energética da China. Isso porque o país importa muito petróleo e quase metade dessas importações passa pelo Estreito de Hormuz, justamente na região em crise. Uma escalada do conflito também poderia aumentar os preços de commodities, o que dificultaria ainda mais o trabalho da China para reativar sua economia, que já, vamos lembrar, que enfrenta problemas como colapso no setor imobiliário e mais barreiras comerciais no exterior. Por isso, analistas da Bloomberg acreditam que a China vai continuar pedindo paz, tentando manter boas relações com Israel e também com países do Golfo e garantindo que o petróleo continue chegando. E no meio disso tudo, uma guerra prolongada no Oriente Médio pode até trazer uma vantagem estratégica para a China. Vamos imaginar, se os Estados Unidos ficarem ocupados por lá, eles vão ter menos tempo e foco para disputar poder com os chineses em outras partes do mundo. Essa visão aparece até em postagens nas redes sociais chinesas, onde alguns comentaristas mais nacionalistas dizem que se o Irã cair, será um desastre para a China. Isso prejudicaria a nova Rota da Seda, que é o grande projeto de infraestrutura global da China. Ameaçaria o corredor econômico com o Paquistão e daria aos Estados Unidos mais controle sobre o petróleo da região, prolongando aí o domínio do petrodólar. Bom, resumindo, no fim das contas, o que Pequim quer mesmo é estabilidade. E quem não quer hoje em dia? A China quase nunca apoia mudanças violentas de governo e prefere manter boas relações com todos, isso para ganhar economicamente e aumentar sua influência no mundo, especialmente lá no Oriente Médio. Oi, e aqui é o Alan do futuro, na verdade o Alan do passado, porque eu gravo o episódio no dia anterior. Mas de qualquer forma eu vim aqui mais tarde, depois do episódio estar pronto, só para trazer um adendo. Chegou aqui uma atualização sobre esse assunto
E vale dizer que o presidente Donald Trump vai decidir dentro de 2 semanas se vai atacar o Irã. Foi o que pelo menos comunicou a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. A funcionária afirmou que a decisão do presidente dos Estados Unidos se baseia no fato de que há uma possibilidade substancial de negociações que podem ou não acontecer com o Irã em um futuro próximo. Ela não deu mais detalhes sobre o cronograma de Trump, nem sobre como ele avalia as chances de sucesso de eventuais novas conversas com o Irã. Bom, há versões, indicando um possível ataque norte-americano já nesse final de semana, com autoridades de alto escalão se preparando para a ofensiva, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto citada pela publicação. E é isso, bora para a próxima matéria. E bom, bora falar de Zap Zap. É difícil imaginar um negócio mais impressionante do que a compra do WhatsApp pelo Facebook lá em 2014. Na época, o aplicativo tinha uma equipe super enxuta, só algumas dezenas de pessoas, sem time de marketing, sem placa na porta e com R$0 gastos do investimento que tinham recebido do Sequoia Capital, a única investidora da empresa. Mesmo assim, já tinham 450 milhões de usuários no mundo, a maioria fora dos Estados Unidos. E eu me lembro do dia que falaram do WhatsApp. Eu lembro, eu tava estudando, aí eu acho que um amigo falou, olha, a gente pode falar nesse aplicativo aqui, baixa. Aí eu baixei e era melhor do que SMS mesmo. Nossa, saudade do SMS. Inclusive, vocês lembram do momento que vocês baixaram o WhatsApp? É muito provável que tenha sido lá em 2014, certo? Comenta aqui. Tô curioso agora. Bom, voltando. Os fundadores Jen Koum e Brian Acton também tinham uma coisa em comum. Eles odiavam anúncios. Eles tinham passado anos trabalhando lá no Yahoo. Lembra do Yahoo? E saíram de lá frustrados com um modelo de negócios baseado em propaganda, coleta de dados pessoais e pop-ups. Criar sistemas de anúncios era, nas palavras de Koum, deprimente. Mas bom, não tão aparentemente deprimente a ponto de impedi-lo de vender o WhatsApp justamente para o rei dos anúncios online, para o Mark Zuckerberg. Poucos meses depois da entrevista em que criticava os anúncios, Koum fechou a venda da empresa para o Facebook por 19 bilhões de dólares. Sim, tudo isso. 8 funcionários do WhatsApp ganharam mais de 100 milhões de dólares com a venda, e o próprio Koum ficou com um patrimônio estimado de 6,8 bilhões. Vamos aí torcer para a empresa que a gente trabalha ser vendida também para a Meta um dia, quem sabe. Bom, agora, mais de 10 anos depois, os anúncios finalmente vão aparecer dentro do WhatsApp. A Meta, que caso você não saiba é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou que vai começar a mostrar propaganda na aba Updates, que é o novo nome de status, onde os usuários postam fotos e vídeos que somem depois de 24 horas. Aquela famosa cópia dos Stories. Que também é deles. Além disso, empresas vão poder promover seus canais ali dentro e atrair novos seguidores. O lançamento ele vai ser gradual, ou seja, os anúncios devem começar a aparecer aos pouquinhos nas próximas semanas e meses. Essa mudança vem de uma pressão antiga para que o WhatsApp finalmente comece a dar lucro. A base de usuários só cresce, já são mais de 3 bilhões de pessoas no mundo, mas o app ainda ele não paga a si mesmo. Pois é, sabia disso? E agora que a Meta está gastando fortunas com inteligência artificial, incluindo investimento de 14,3 bilhões de dólares na empresa Scale AI, chegou a hora de tirar dinheiro de onde ainda não estava tirando, o Zap. Até aqui, a Meta já vinha ganhando algum dinheiro com o app, mas de forma indireta. Você já se perguntou como que o WhatsApp dá dinheiro? Então, sabe que, por exemplo, ela ganhava com ferramenta de mensagem para empresas, ou com aqueles anúncios no Facebook e Instagram, com o botão enviar mensagem no WhatsApp. Mas agora é diferente. É a primeira vez que as propagandas vão aparecer dentro do Zap. Isso vai contra tudo que os fundadores do app acreditavam, certo? Durante um bom tempo, o Koum ainda tentou resistir internamente às tentativas do Facebook de enfiar anúncio no app. Já o Brian Acton contou que chegou a sugerir uma alternativa. Quem sabe cobrar um valor simbólico de cada usuário, tipo uma fração de centavo. Tudo isso depois de um certo número de mensagens. Inclusive, lá em 2014, no começo do WhatsApp, eu lembro que vinham umas mensagens, vocês lembram disso? Tipo, ok, chegou a hora de você comprar o aplicativo, você pode fazer isso por, sei lá, acho que era R$1, não lembro o valor. Mas aí era só você fechar a mensagem e continuar a vida normalmente. Estranho lembrar dessas coisas. Enfim. Bom, essa ideia aí de cobrar alguns centavos para os usuários seria uma forma de monetizar o app sem depender de propaganda. Mas, bom, essa ideia foi rejeitada pela então diretora de operações do Facebook, a Sheryl Sandberg, que preferia o modelo baseado em anúncios. Afinal, era ele que já fazia o Facebook dar tanto dinheiro.
Quando saiu da empresa, Acton reconheceu. Ele falou assim: no fim das contas, eu vendi a minha empresa. Resumindo, ele sabia que não podia impedir o que viria. Bom, a resistência interna e externa foi grande o suficiente para fazer a Meta adiar essa decisão várias vezes ao longo dos anos. O diretor de marketing da Meta, Alex Schultz, chegou a admitir no LinkedIn que o plano de colocar anúncios no WhatsApp já tinha sido anunciado antes, mas nunca levado adiante. Ele disse que agora é para valer. O histórico é cheio de idas e vindas. Lá em 2018, a Meta anunciou que traria anúncios para o WhatsApp Status. Em 2020, cancelou. Em 2023, voltou atrás de novo e confirmou que os planos estavam sim de pé. Essas reviravoltas aconteceram principalmente por causa do espírito dos fundadores, que, olha só, continuou presente na cultura da empresa, isso mesmo depois que eles saíram. Além disso, os usuários sempre foram muito apegados à ideia de que o WhatsApp era um lugar limpo, privado e sem anúncios. Quando a empresa tentou mudar os termos de privacidade em 2021 para incluir mais funções de mensagem para empresas, muita gente migrou para o Signal e para o Telegram. Por isso a Meta tem andado com cautela quando se diz sobre anúncios. Inclusive, o que você pensa sobre isso? Anúncios no WhatsApp, não vê problema? Já estaria acostumado? Ou não, o WhatsApp não é lugar para anúncios? O que você pensa sobre isso? Bom, agora o plano é segmentar os anúncios com base no país ou cidade do usuário, nos canais que ele segue e em como interage com as propagandas no status ou nos outros apps, caso tenha contas conectadas no Facebook e Instagram. Sim, vai estar tudo conectado. É menos invasivo do que o que já fazem no Facebook, mas continua sendo algo que os fundadores do WhatsApp sempre detestaram. E nada impede que, se o negócio der certo, o Zuckerberg vá buscar dados ainda mais detalhados no futuro. Segundo Schultz, 1,5 bilhão de pessoas acessam a aba de updates por dia, ou seja, é um espaço gigantesco aí para a Meta começar a ganhar dinheiro dentro do WhatsApp. Para os investidores da Meta, isso é um baita alívio, mais uma plataforma que pode ser monetizada no momento em que a empresa gasta pesado em IA. Mas para quem lembra das promessas idealistas no início e dos fundadores que juravam que nunca haveria anúncios, esse momento é mais um lembrete de como até os visionários da tecnologia podem ser um pouco ingênuos. O próprio Sam Altman, criador da OpenAI, do ChatGPT, tentou começar a empresa como uma organização sem fins lucrativos sustentada por bilionários do bem, mas acabou se aliando à Microsoft. Já Damien Hassabis, da DeepMind, acreditava que conseguiria tirar sua empresa de dentro da Google, mesmo depois de vender por 650 milhões de dólares, e também acabou se frustrando. Hoje a DeepMind está ainda mais integrada ao Google. Bom, Jim Cohen e Brian Acton seguiram o mesmo caminho. Pensaram que poderiam vender o WhatsApp para o império dos anúncios e manter a promessa de nunca mostrar propaganda. Mas, no fim das contas, os 19 bilhões de dólares falaram mais alto. O dinheiro venceu. Será que eu consigo fazer o assovio do WhatsApp? Acho que não. Enfim. As informações são da Bloomberg News. Eu sou Alan Blanco e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. Tá ficando um pouquinho melhor. E bora ler aqui alguns comentários do episódio passado. Eu falei de Curitiba, tinha citado chimarrão no episódio. Aí o Mauro Henrique comentou: eu prefiro tererê do que chimarrão. Tererê é o gelado, né? Eu nunca provei. Vou tentar provar. Beatriz Saltão diz: eu sou de Mato Grosso do Sul e aqui a gente toma bastante chimarrão. Eu chamo de mate normalmente. E diz que, além do tererê, claro. A Lei diz que aqui no Rio Grande do Sul tomamos chimarrão no inverno e no verão. Ele diz assim: sim, nem eu entendo. Fernando Poca diz: minha avó ensinou minha família inteira a tomar chimarrão. Só que eu não curto muito depois que queimei a língua umas 2 vezes e deixei a ideia de lado. Léo Pereira diz: bom dia, Alan. Aqui no meu país, Rondônia, faz muito calor para chimarrão. Então a gente toma a versão gelada chamada de tererê. É tererê ou tereré? Porque vocês estão colocando um acento no final. Eu acho que tô falando errado. Deve ser tereré, então. Eliana Nito diz: Curitiba é maravilhosa, cidade limpa e só tem gente simpática. Amo. Ela diz que é curitibana nata e apaixonada pela cidade. E diz pra eu conhecer Curitiba, quero muito. E André dos Santos diz: duvido ler esse comentário. Tá feliz, André? E bom, gente, eu ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Big beijo. Um big beijo.